Você acha que a gente vai mudar de alguma forma? Cara, eu acho que não, na verdade. Porque, tipo, as pessoas, elas não se importam. Veja, tá todo mundo na rua. E aí, criançada, tudo bem com vocês? Estamos de volta para mais um vídeo de leitura, mais especificamente da Tag Livros. A gente já falou sobre a Tag Livros em um vídeo aqui no canal. Eu vou deixar o link aqui em cima para quem quiser conhecer esse clube de assinatura. E eu assino a Tag Curadoria. Aqui no começo eu vou fazer um unboxing dessa caixinha para descobrir o que veio aqui. Lá pro final teremos as impressões que eu tive a respeito da leitura e outras descobertas. E durante o vídeo vamos bater papo com pessoas desconhecidas que encontramos no Omigo. Mas antes de a gente continuar, não se esqueça de já deixar sua curtida para nos incentivar a continuar gravando vídeos nesse formato. Bom, vamos lá. Eu tô bem impressionada porque essa é a maior caixa da Tag que eu recebi até então. Me falaram que o mimo da vez tá muito legal, que eu vou gostar bastante. Então, vamos ver, né? A caixa, como eu já falei, é um padrão, né? Ela sempre tem essa arte, a caixa que vem do lado de fora, mas geralmente é menor, tá? Eu acredito que está grande assim por conta do mimo. Opa, peraí. Será que é uma caneca? O que será? Na Tag Curadoria, além de vir um livro todo mês escolhido por uma pessoa famosa, o chamado curador ou curadora, que a Tag seleciona, vem também um mimo. Ai, que bonitinho! É um copinho! O Gole de Ouro, Raquel de Queiroz. Olha que legal! Então, peraí. Eu acho que eu já li um livro dela, que vem inclusive na Tag. É um copo do Nadir Figueiredo, só que me traz muitas memórias, porque meu pai já morou num conjunto habitacional do Nadir Figueiredo e meu avô trabalhou nessa empresa. Enfim, poxa, que legal! Copos são sempre bem-vindos aqui em casa. Bom, deixa eu ver então o livro da vez. É esse aqui, Nêmesis. Olha só, essa é a arte da luva dessa vez. O livro se chama Nêmesis, do Philip Roth, e sempre vem o livro e uma revistinha. A revistinha é dividida em duas partes. Tem o prefácio, que são textos para você ler antes de começar o livro, e o pós-fácio. Assim que você terminar o livro, ou você vem aqui, porque provavelmente contém spoilers. A capa dela parece uma foto de algum lugar daqui de São Paulo, de cidade de São Paulo, não tenho certeza, mas a gente vai descobrir aqui. Então, começando no prefácio. Olá, Tagger! Há coisas que jamais conseguimos descobrir de onde vem. Ninguém sabe apontar exatamente quando começa o amor. Usando a luz como metáfora, para alguns, passar a amar é como ligar um interruptor. Para outros, o amor acontece como uma alvorada. As catástrofes se dão da mesma forma. Os últimos muitos meses não foram a primeira vez que a humanidade precisou refletir sobre a chegada da escuridão. Alguns viram o interruptor desligar a luz de chofre. Outros presenciaram, estarrecidos, o mais longo anoitecer. É por isso, leitor, que Nêmesis, o livro que você recebe este mês, é uma preciosidade. No desespero das luzes que se apagam, muitas vezes não refletimos sobre o que muda entre os nossos afetos. Em sua última obra publicada, Philip Roth não escreve apenas sobre a epidemia de pólio, sobre o morticínio das trincheiras da Segunda Guerra Mundial. O mestre americano escreveu sobre o que se apaga e o que se acende dentro de cada um de nós no momento da tragédia. O que realmente importa? Este prefácio fala sobre amor e epidemias. E o personagem principal desse livro tá vivendo em 1944, não pôde ir para a Segunda Guerra lutar porque ele tem miopia. Ficou na comunidade dele e lá tá tendo um surto de poliomielite. Trazendo para o nosso contexto atual, pensando na questão da pandemia, você acha que a gente vai mudar de alguma forma? Cara, eu acho que não, na verdade. Porque, tipo, as pessoas, elas não se importam. Veja, tá todo mundo na rua. Tipo, ninguém usa máscara direito. Tipo, a gente não vai mudar. Vai continuar a mesma coisa, porque a humanidade é assim. Ela não entende. Para algumas pessoas, sim. Porque para algumas pessoas é em choque isso. Mas para algumas pessoas, as pessoas não tá nem aí. Que é isso. Tipo assim, tem gente que não tá nem aí. Então as pessoas que estão se preocupando, tá bem, entendeu? Depende, acho que tipo com o tempo, isso vai com o tempo.
É que, tipo, não tem como, acho que, saber. Com certeza, né? No livro anterior, a gente refletiu a respeito da solidão, né? E aí a gente pensou sobre catástrofes, enfim, fizemos também uma espécie de ligação com a atual pandemia e provavelmente esse, tô achando que vai ser mais ou menos na mesma linha. Então tem o sumário, começa a introdução sobre o livro indicado, que eu vou ler depois com mais calma. Tem um artigo aqui também falando sobre o autor do mês, falando um pouquinho de algumas de suas obras. Também traça um paralelo com a atual pandemia aqui, falando sobre a desinformação, o anticientificismo, as curas milagrosas para o vírus. Parece ser tão atual, mas parece que está se repetindo de outros momentos. Fake news, enfim, entre outras coisas. No pós-fácil também temos algumas entrevistas, enfim, mas eu não vou dar uma olhada agora para não ter qualquer spoiler. Então a luva veio muito bonitinha, pelo que eu li na revista. A ideia do projeto gráfico é remeter à piscina, enfim, porque o protagonista era um professor de natação. E aqui na capa, a mesma coisa. É uma foto de uma piscina no Arizona. Capa dura, como sempre. As cores de destaque dessa vez são roxo, amarelo, laranja. E a sinopse que veio atrás do livro é: o último romance de Philip Roth tem como ponto central um surto de poliomielite no verão de 1944 e seu efeito em uma comunidade de Nova Jersey unida por fortes vínculos culturais e valores familiares. Buck Cantor, o protagonista, é um jovem atleta que dá aulas de educação física em uma escola judaica e nutre profunda devoção por seus alunos. Caraca! Agora eu entendi porque a Lulis, minha amiga, falou que eu ia gostar muito. Eu tenho a forte sensação de que esse livro vai me tocar de uma tal forma, porque eu já comentei com vocês, né, que eu sou professora. Um dos meus desabafos através dos nossos vlogs semanais é que, pelo fato de eu ter comorbidade, estou no ensino remoto, tenho esse acesso de casa, mas também travo algumas lutas, né? Algumas batalhas. Isso aqui parece ser muito próximo de mim em relação à profissão. Veio também o marca-página, como todo livro da tag, e aqui atrás está escrito: algumas pessoas têm sorte, outras não. Toda biografia é uma questão de chance. Abrindo o livro, a arte daqui de dentro é aquela piscina que eu comentei com vocês, que lembra bastante a da luva, né? O papel é sempre de muita qualidade, mas eu senti que dessa vez ele tá um pouquinho mais fininho, então dá pra você ver mais ou menos por trás da folha, sabe? Ele fica um pouquinho transparente. Vamos ver o total de páginas Tem 197 páginas de pura história. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou ler esse livro, daqui a pouco eu volto para conversar com vocês sobre o que eu achei, mas antes de a gente continuar, já se inscreva aqui no canal e ative o sininho para continuar recebendo as notificações. Blém, blém, você acha que a gente muda para melhor ou para pior? Espero que pra melhor, né? Creio que pra melhor, né? Depois de tantas perdas, né? Algumas pra melhor, né? Acho que a pandemia, ela vem ensinando muito pra gente, né? Acho que veio, assim, pra gente saber se colocar um pouquinho no lugar do próximo, deixar um pouquinho da nossa ignorância de lado. Quem sabe, assim, as pessoas não mudam pra melhor e não pra pior. A galera que é anti-ciência mesmo, né? Sim, vai continuar não acreditando. Esses não tem como mudar muito. Você mudou depois dessa pandemia? Você acha que teve alguma mudança? Com certeza, ainda mais de maturidade, de a gente perceber como outras pessoas são importantes, de como elas podem ir embora a qualquer momento. Isso é muito ruim, tipo, ficar longe das pessoas que são importantes pra gente nesse momento. Sim, mudou bastante. O que mudou pra vocês nessa pandemia que O vocês caráter, acham? pra mim foi o caráter. Eu acho que quando isso tudo acabar, as pessoas que não morreram, que não se foram, a gente vai aprender a dar valor mais pros outros, né? Eu acho que por conta de ficar muito em casa, afastado das pessoas, né? Que fica um pouco mais sozinha. Finalmente terminei a minha leitura. Demorei alguns dias pra terminar. Na verdade, foi por conta da correria mesmo, da rotina, enfim. Não foi pela fruição da leitura, até porque esse livro é bem gostosinho de ler. A história foi super tranquila de ler. Logo lá no começo da história, vai dando a impressão de que a pessoa que está narrando conhece a personagem principal. Então é narrado em terceira pessoa, mas parece que a pessoa que está contando teve algum tipo de relacionamento ali, conviveu com o Buck Cantor. E quem é
é essa personagem, o Buck cantor? Como a gente já viu anteriormente, o Buck é um cara formado em educação física, mas ele vive ali algumas frustrações. O livro se passa em 1944, enquanto está acontecendo a Segunda Guerra Mundial, e aí ele passa por vários conflitos internos e cobrança, e a questão acho que do orgulho mesmo, porque os seus colegas foram lutar na guerra e ele continua na comunidade em New Jersey, onde ele cresceu. Afinal, ele não pode lutar porque tem um alto grau de miopia. Então ele trabalha enquanto professor, mas parece que ele trabalha em pátios. Eu não sei exatamente se é num pátio de uma escola, eu nem entendi direito como é que funciona. Mas ele trabalha mais ou menos com recreação, com esportes e tal. Ele trabalha diretamente com crianças e adolescentes. E aí, naquela comunidade, começa o surto de poliomielite. Alguns desses alunos dele contraíram esse vírus, pegaram a doença, alguns deles chegaram também a morrer. E aí vem outros conflitos também. São os conflitos externos, das cobranças ali das pessoas da comunidade, que estão pistolaças pelo que aconteceu e acabam culpando o Buck por ter deixado as crianças e adolescentes brincando embaixo do sol, do calor, enfim, porque pouco se sabia sobre essa doença. Então tem essa disseminação mesmo das falsas notícias, o anticientificismo, acho que é assim que fala. E desses conflitos externos aparecem também alguns preconceitos. Então, por mais que os Estados Unidos estejam na guerra lutando contra os nazistas, a comunidade onde Buck mora é uma comunidade judaica. Ele também é judeu. E aí, pessoas de outras comunidades, de outros bairros, alguns defendem o extermínio dessa comunidade de judeus, porque dizem que estão espalhando essa doença. Então tem a questão do antissemitismo também. Entra em discussão também o capacitismo. Então lá no bairro tem um rapaz que é deficiente intelectual, e aí algumas das crianças, talvez por ouvir de alguns adultos, acham esse cara sujo e acham que ele está espalhando a doença. E além desses conflitos externos, o Buck também luta com seus conflitos internos, porque além de não ter ido lutar na guerra, agora ele tá enfrentando uma outra guerra, mas a noiva dele conseguiu um emprego para ele, um acampamento distante dali, onde nem se sabe direito sobre a doença, e aí ele fica em conflito, vou ou não vou? Será que eu vou para lá? Será que vale a pena deixar essas minhas crianças, esses adolescentes para trás, justo nesse momento de surto, onde talvez eu seria a única pessoa que faria a diferença para eles? E aí, em relação a isso, eu me aproximei muito, porque eu já tive esse tipo de conflito. Eu, por ser professora, já trabalhei em um bairro que eu amava, que foi um bairro onde eu cresci, mas por conta de várias questões eu tive que me mudar de lá e vim para uma outra realidade. E aí eu já tive esse tipo de conflito. Poxa, será que eu não deveria ter continuado lá? Eu tinha essa sensação de que eu abandonei de alguma forma, sabe? E é algo que o Buck passa também, né? Ele tem esses dilemas. E aí, assim, como ele é judeu, né? Foi formado nessa comunidade extremamente religiosa, também tem outro tipo de questionamento. Ele começa a questionar Deus. E aí ele se questiona, cara, como é que Deus permitiu a existência da poliomielite? Como é que permitiu que tantas crianças, tantos jovens morram? E aí ele passa, diante desse surto, a perder as esperanças. Mas ao mesmo tempo, as pessoas que estão no convívio ali dele encaram tudo isso de uma forma completamente diferente. E aí faz a gente pensar também na atual pandemia. Enquanto algumas pessoas aproveitam esse momento de pandemia para pensar a respeito da valorização da vida, da não banalização da morte, da consciência coletiva, né? Como algumas pessoas trouxeram nesse nosso bate-papo no Omegle, outras ou perdem a esperança, ou outras negam o que está acontecendo, que é um perigo também, esse negacionismo, também o anticientificismo. E aí faz a gente pensar também, né? Como algumas situações são coletivas, envolvem a comunidade como um todo, mas determinadas mudanças são muito individuais, né? Depende de pessoa para pessoa. Então, eu comecei a dar mais valor para as coisas, né? Eu fico mais com a minha família. Eu tenho um irmãozinho, né? Que ele nasceu. Agora eu fico em casa, eu cuido dele. É muito ruim, eu posso dizer isso porque agora, nesse exato momento, eu tô com Covid, eu tô dentro do meu quarto, sozinha na minha família, e eu sou nova, eu tenho 14 anos, e eu peguei Covid. Tipo, eu ficava só no quarto antes e tal, agora, tipo,
Pelo menos eu fico com eles, converso, né? Eu tenho uma relação muito melhor. E minha irmã acabou de nascer, não tá nem com 2 meses e eu não posso ter contato nenhum com a minha família, 2 semanas. E eu acho que isso ensina pra gente o quão importante a nossa família é. Não só na família, né? Isso é questão de conscientização, tipo, ajudar o próximo, enfim. Por que eu vou sair na rua, né? Tipo, posso ferrar com muita gente, então não tem por que eu fazer isso. Eu acho que assim, a gente vai mudar, aprender a dar mais valor pra vida. O título do livro é Nêmesis, e Nêmesis, de acordo com a mitologia grega, é a deusa da vingança, a deusa da justiça, e pode ser também definido como um oponente que causa terror, que causa medo. E aí a maior nêmesis do Buck Cantor, que é a personagem principal, na real são os seus próprios conflitos e a sua própria consciência. Cara, eu acho que é isso. Foi um livro que eu curti bastante, especialmente pelo fato do protagonista ser professor. É claro que eu tenho muitas diferenças comparando ao Buck Cantor, mas eu acho que eu me identifiquei assim em alguns dos conflitos dele. E aí por isso que eu curti também. Vocês já chegaram a ler Nêmesis, algum outro livro do Philip Roth? Escrevam aqui nos comentários. E vamos bater um papo também. Vocês acham que depois que tudo isso passar, né, em relação à pandemia, nós estaremos mudados? Bom, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.